Olá, pessoal! Quem aí já ouviu falar sobre a política externa brasileira no Segundo Império? Se você ainda não está por dentro, vem com a gente que esse é o nosso foco do dia. Durante o Segundo Reinado, podemos destacar 3 grandes acontecimentos da política externa brasileira, sendo eles baseados na busca pela hegemonia regional. O primeiro seria a rivalidade com a vizinha Argentina. O segundo, os conflitos com o Reino Unido, especialmente motivado pela resistência do Brasil em abandonar o regime escravista. E o terceiro, a Grande Guerra do Paraguai. Além desses acontecimentos, durante o século XIX, foi vital para o Brasil disputar a hegemonia na região da Bacia do Prata. Por esse motivo, o país participou ativamente na Guerra Civil no Uruguai, intervindo para apoiar os colorados, liderado por Venâncio Flores, contra os blancos, que haviam retomado o poder sob o governo de Anastácio Aguirre, ação chamada pelos uruguaios de invasão brasileira. Essa intervenção resultou na deposição de Aguirre e na ascensão dos colorados ao poder. A Guerra no Uruguai foi um dos elementos que contribuíram para o desencadeamento da Guerra do Paraguai, pois aumentou as tensões na região e levou o Paraguai, liderado por Francisco Solano Lopes, a temer uma possível ameaça à sua soberania por parte do Brasil e da Tríplice Aliança. Neste mesmo período, diversas tensões com o Reino Unido também ocorreram, fazendo com que tal desentendimento chegasse ao seu ápice na década de 1860 com a Questão Christie. A Questão Christie foi um evento que causou o rompimento das relações diplomáticas entre os dois países, que só viria a ser restaurada em 1865, já no contexto da Guerra do Paraguai. Os gatilhos para esse evento se deram em 2 situações chaves. O primeiro motivo ocorreu em 1861, quando o navio comercial britânico naufragou no Rio Grande do Sul e grande parte de sua mercadoria foi saqueada, e o embaixador britânico exigiu que o Brasil pagasse uma indenização por isso. O segundo motivo ocorreu no ano seguinte, em 1862, quando marinheiros britânicos foram presos no Rio de Janeiro por supostamente estarem bêbados e causarem arruaça na capital imperial. Após saberem que se tratavam de marinheiros britânicos, a polícia os soltou. Entretanto, o embaixador William Christie exigiu a demissão dos policiais que efetuaram a prisão, além da imediata indenização pela carga roubada no episódio do ano anterior. Em 1863, o governo brasileiro aceitou pagar a indenização pelo navio britânico, porém exigiu desculpas oficiais do governo do Reino Unido. O governo britânico, contudo, recusou-se e então o Brasil rompeu relações diplomáticas com o Reino Unido, que só foram reatadas em 1865, após o arbítrio de Leopoldo I, rei da Bélgica. A questão escravagista também fez com que o Brasil sofresse grande pressão internacional, principalmente da Inglaterra, para que esse regime se encerrasse. A Lei Bill-Aberdeen, aprovada em 1845 pelo Parlamento Britânico, forçou o Brasil a finalmente encerrar o tráfico de escravos em 1850. O Brasil foi a última nação ocidental a encerrar a prática, somente em 1888, o que transformou o país em uma espécie de pária internacional no final do século XIX, similar ao que foi a África do Sul no século seguinte, segundo alguns historiadores. O Segundo Império se encerrou dessa forma, mas deixou muitas perspectivas para o período que se iniciava em 1889. Algumas coisas permaneceram. O Brasil, por exemplo, continuou tendo sua economia baseada na exportação de produtos agrários e investimentos estrangeiros, além de conservar os anteriores chefes diplomáticos da monarquia e os velhos chefes burocráticos. Entretanto, é nesse período que começara o ápice da orientação exportadora juntamente com a forte migração de europeus. Assim, o café como maior produto de exportação ainda permearia na história brasileira. A vinda da República conseguiu, então, concentrar o poder na emergente e oligárquica elite cafeeira e em seus clientes. Além disso, a nova Constituição de 1891 conferiu aos grandes estados um grande poder e autonomia, que inclusive poderiam contrair empréstimos externos e constituir suas próprias forças militares, por exemplo. Por outro lado, o parlamento foi ignorado no processo decisório, o que denota o distanciamento do corpo representativo das decisões executivas no que tangia às relações exteriores. Isso significa que o governo republicano não representa necessariamente uma ruptura com o modelo imperial de política, mas sim uma continuidade, apesar das condições parlamentares apresentadas. A Primeira República também foi marcada pela influência sólida norte-americana, bem como a perda de força da influência britânica, que era predominante no período pré-independência. E esse foi o foco da aula de hoje. Se você gostou, não deixe de dar seu like no vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Até mais!